Reverendíssimo Padre Neuci, Diácono Carlos, amado povo de Deus, presente neste teatro de arena, nesta madrugada, quase dia, é o alvorecer, a aurora da esperança cristã, ao celebrarmos a festa, a solenidade da ressurreição de Jesus, o nosso Deus que vence a morte para abrir para nós as portas do paraíso. E nós vamos verificar por essa liturgia tão rica desses dias que nós passamos, porque às vezes nós nos envolvemos tanto no corre-corre, na correria do dia a dia, e a gente acaba nas celebrações cochilando, está cansado, ou preocupado com outras coisas, e acaba não prestando muita atenção na profundidade que é a mensagem do Evangelho, das leituras, ou seja, da liturgia como um todo, a sua simbologia nestes dias. Viu também o sudário que estava sobre a cabeça de Jesus. Vejam bem, os judeus tinham os costumes próprios para enterrar os seus mortos. Eles preparavam muito o corpo, com perfumes, com iguarias, e passavam esse sudário, que na verdade seria, como imaginem vocês, um lençol comprido, sei lá, de 2 metros a 3 metros, com uma largura razoável, onde ali, depois de preparar o corpo do falecido, se colocava em cima deste pano, né? Os mais antigos aqui lembram que antigamente tinha isso também, não tinha caixão, né? E aí depois dobrava-se os panos e amarravam. Por isso que se fala que os panos estavam amarrados. E aí depois, aqui, é interessante nós olharmos sempre, quando a gente lê um trecho da Bíblia, a gente olhar em outro lugar da Bíblia que está escrito algo parecido, né? Porque quando a gente, no episódio da ressurreição que nós estamos falando hoje, quando se diz que os panos estavam com as amarrias ainda feitas, a gente imagina então, significa dizer que ninguém desamarrou para que o corpo saísse dali de dentro, né? E é interessante nós olharmos isso, porque também diz que ele estava enrolado num lugar à parte. Aqui está dizendo que 2 discípulos corriam na direção. E sem querer a gente precisa entender também, porque às vezes pode ser que o objetivo tenha sido esse, mas nós olharmos aqui, Pedro e João. João, chamado discípulo amado, aquele que recostou a cabeça no peito de Jesus. Pedro, aquele a quem Jesus vai entregar as chaves do reino dos céus. E interessante porque aqui já mostra o respeito de João para com a autoridade de Pedro. Porque ele, sendo mais jovem, ele correu mais, chegou primeiro. Mas ele não entrou. Ele esperou que Pedro chegasse para então aí Pedro entrar. E aí depois que ele entra, ele vai dizer que ele viu e acreditou na ressurreição. É o vencimento da morte, e nós somos por ele alimentados pelo Cristo ressuscitado, como novas criaturas que nós assumimos a partir justamente desta vida nova, que através da ressurreição de Cristo chega até nós. Por isso que ontem à noite nós cantávamos a liturgia, né? As coisas antigas já se passaram. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Eu também repito sempre, como testemunhar algo se nós não estivermos lá? Nenhum aqui de nós estava lá, ou tem alguém aqui que estava. Então nós não somos testemunhas oculares, nós não vimos. Nós não somos testemunhas auriculares, nós não ouvimos. Nós somos testemunhas, que a gente diz assim, por ouvir dizer. Somos testemunhas por chegar até nós a informação do Evangelho, e é claro, com toda a sua autoridade, o magistério da igreja, a tradição apostólica, né, os ensinamentos todos dizendo que ele venceu a morte, dizendo que ele ressuscitou. Então é por isso que nós também professamos esta fé na ressurreição de Jesus.
que é um fato compreensível e aceitável somente à luz da fé. E isso é dom que Deus dá e concede a cada um de nós. O que as mulheres viram foram sinais da ressurreição. Elas não viram a ressurreição. Que sinais são esses? Elas viram o túmulo vazio, elas viram os panos, ela dialoga com o anjo. Então, ou seja, são indícios que vão levando a dizer que Jesus tinha ressuscitado. Por isso que elas se tornam primeiras anunciadoras da ressurreição aos apóstolos. Porque elas saem correndo para ir contar a boa nova. Outra evidência, depois aí são as aparições de Jesus. Que a gente vai agora, durante esse tempo pascal, ver na liturgia que ele começa então a se manifestar, já ressuscitado. Vocês vão ver discípulo de Emaús, vocês vão ver as passagens do lago, da pesca e etc. Tantas outras passagens, onde o ressuscitado aparece no cenáculo, onde ele mostra para Tomé suas mãos e seu lado, e assim vai as aparições do ressuscitado. E Pedro, então, faz a sua profissão de fé. E eu lembro aqui quando ele dizia, eles o mataram suspendendo no madeiro, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E permitiu que ele aparecesse, não a todo o povo, mas às testemunhas que ele, Deus, havia predestinado. Que ele, Deus, havia escolhido. Para que elas fossem verdadeiras testemunhas da ressurreição. Então, meus irmãos, quando nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo, nós também nos irmanamos com Madalena, com Pedro, com Tiago, com João, para nos tornarmos testemunhas da ressurreição. Olha a missão que nós assumimos quando comungamos, porque significa participar do mesmo ideal de Cristo, do anúncio da Boa Nova, do anúncio do seu reino. É muita responsabilidade comungar o corpo e o sangue de Cristo. E aí vocês vão perguntar, mas como é que eu vou testemunhar? Eu vou sair falando que já está escrito, que todo mundo já leu, que todo mundo já assistiu nos filmes? Não, não precisa fazer isso. Aliás, tem muita gente fazendo isso que não está testemunhando a ressurreição de Cristo, coisa nenhuma. Você vai testemunhar Jesus Cristo vivo e ressuscitado com a tua vida, com o teu proceder, com a tua forma de ser. Ou seja, desde como você trata os teus filhos, a tua esposa, a tua mãe, o teu pai, os teus amigos, como é que você trabalha, como é que você é um bom patrão, você é um bom empregado, você é um bom estudante, quer dizer, você gosta das coisas corretas, você pratica as coisas certas, não precisa falar mais nada. Quem olhar para você vai dizer, este verdadeiramente está testemunhando que Cristo vive nele. Cristo está vivo dentro dele. Porque se Cristo estiver em você, com certeza você vai se afastar do mal. Você vai se afastar das coisas erradas. Você vai praticar e vai fazer o bem. Então a figura de Pedro, que representa a velha prudência dos responsáveis institucionais pela igreja. Olha que a gente diz assim, né? A igreja tem, até hoje, na figura do Papa, Pedro. Esse que é o responsável por conduzir prudentemente a igreja de Jesus Cristo. E João representa o mais novo. João representa aqueles que, de vez em quando, os mais antigos precisam segurar um pouquinho. Né? Porque o ímpeto da juventude, às vezes, nos empurra e, às vezes, nos faz não ser tão prudentes. João viu e acreditou. O discípulo amado viu a mesma coisa que Simão Pedro via. O túmulo vazio, as ligaduras e o sudário. Aqui está dizendo, João crê. Por que esta diferença de atitude? O amor de Pedro por Jesus era grande. Mas com aquela tríplice negação que nós vimos,
ele ficou como que carregando um fardo. Depois nós vamos ver do diálogo com Jesus, mas ele fica com aquele remorso, com aquele peso. E nós somos também chamados, das vezes que ofendemos a Deus pelo nosso pecado, saber que pelo sacramento da reconciliação, nós devemos nos livrar dele. Não devemos carregar mais esse peso que Jesus tira com a sua morte dos nossos ombros. Porque o Isaías diz, ele leva sobre si todas as nossas falhas, todas as nossas imperfeições. Já na carta aos Colossenses nos é dito, se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Se é no batismo que nós somos mortos e ganhamos vida nova, devemos buscar então as novas coisas em Cristo Jesus. Porque a ressurreição para nós é um grito de Deus para aqueles homens e mulheres que já estão cansados, que já estão desanimados. Às vezes já estão deitados pelo caminho, não querendo se levantar mais. Ressurreição é o grito de Cristo, que é o Deus da vida e que nos chama para a vida que não acaba mais, porque é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, ao fazer a nossa Páscoa, significa passar do pessimismo para o otimismo, do olhar triste do Calvário para o olhar alegre da vitória na ressurreição, da palavra destruidora para a palavra construtora, para a palavra cheia de esperança no mundo onde a maioria das pessoas já não crê em absolutamente nada. Vivem como se fossem deuses e deusas. Vivem prescindindo desta grande força que nós temos, que é um Deus que tudo criou, como vimos na liturgia de hoje, aquele belo caminho que traçamos até chegarmos ao momento da sua morte e ressurreição. Que nós possamos pedir nesta Páscoa que Ele nos dê esta força de continuar caminhando para entendermos que Páscoa é vida nova. É passar do mal. A palavra Páscoa significa passagem. Nada mais que isso, passagem. Passagem do quê? Da vida velha para a vida nova. Do homem velho para o homem novo. Do mal para o bem. Do egoísmo para o amor. Da escravidão para a liberdade de filhos e filhas de Deus. Ressurreição, então, é esse Cristo que grita, viva a vida. É Cristo que grita para cada um de nós nesta manhã, eu sou a vida. Vinde a mim se quereis ter vida. Não vá procurar vida onde ela não está, mas busque a vida em Cristo Jesus, porque ali a vida está na sua plenitude. Que nós possamos pedir hoje, neste domingo, em que iniciamos esse tempo forte de Páscoa, assumimos o compromisso, não só durante a Páscoa, mas durante todo o ano, de onde quer que a gente vá, a gente possa anunciar que Ele vive, anunciar que Ele ressuscitou. Talvez nem tanto por palavras, mas por gestos e atitudes e ações. Vamos concluir esta nossa reflexão, ficando em pé e cantando esse refrãozinho que eu gosto de cantar todo ano, porque ele justamente diz dessa nova visão que todos nós devemos ter, que é a vida ressuscitada em Cristo Jesus. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer
nesta vida escondida no pão. Nós, cristãos católicos, bem sabemos o que significa vida escondida no pão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.